Amados irmãos, estamos muito felizes porque depois de 3 anos, especialmente por conta da pandemia, estamos retomando a realização do culto cívico em nossa igreja e nós louvamos a Deus por tudo aquilo que a nossa igreja já pôde realizar ao longo desses anos, por conta de clamar ao Senhor nosso Deus em favor do Brasil. E mais uma vez gostaria de, em nome da nossa igreja, expressar a nossa sincera gratidão a todos os nossos visitantes, todos vocês que estiveram conosco, estão conosco, melhor dizendo, nesta noite, aqui adorando a Deus, orando pelo Brasil. Temos muitos irmãos e amigos da sociedade civil e temos também muitos queridos das Forças Armadas, das Forças Auxiliares. Mais uma vez, são todos muito bem-vindos. É uma alegria estarmos juntos nesta noite de oração, de súplica pelo nosso país. Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias. Se você tem a sua Bíblia no seu celular, fique à vontade para acessar também. Nós estaremos lendo o livro de Neemias. Livro de Neemias, a partir do capítulo, ou melhor, no capítulo 1, a partir do verso 1 também, nós leremos a palavra de Deus, conforme encontramos no livro de Neemias. Estaremos compartilhando com os irmãos da seguinte maneira. Neemias 1, inicialmente leremos os versos de 1 até o verso 4, apenas. Depois eu peço que você mantenha a sua Bíblia marcada nesse texto, para que possamos fazer a leitura de outros textos aqui em Neemias e outros textos bíblicos também, que nos ajudarão nesta reflexão desta noite. Diz assim a palavra de Deus: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém, e eles me responderam: os restantes, os sobreviventes ao exílio, e os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei. Por alguns dias fiquei jejuando e orando diante do Deus do céu. Amém? Que Deus nos ajude a entender, a compreender e, sobretudo, aplicar esta bendita palavra aos nossos corações nesta noite. Eu gostaria de pensar rapidamente a respeito dessa história de Neemias, a história do povo de Judá, e aplicá-la ao contexto brasileiro, lembrando e pensando na possibilidade de transformação da realidade em que vivemos em nosso país, nesta terra tão querida, tão amada por todos nós brasileiros. A transformação do Brasil, à luz desse texto aqui, ela poderá ocorrer se nós cumprirmos alguns requisitos, se nós cumprirmos da mesma forma algumas atitudes que poderão ajudar, contribuir para a transformação atual e certamente construindo um futuro melhor para as próximas gerações. Temos orado continuamente pelas novas gerações da nossa igreja e rogamos a Deus para que o Senhor nos conceda a bênção de que as novas gerações da Igreja Batista da Capunga se tornem melhores do que a nossa. Seja formada por gente mais fiel a Deus, mais comprometida com Deus, mais devotada a Deus do que nós
temos sido até aqui. Que os nossos filhos, netos, bisnetos, enfim, todas as gerações que vierem depois de nós, tenham um compromisso com Deus ainda maior do que nós temos tido e que desta forma influenciem a nossa nação com os valores do reino de Deus de uma forma mais significante ainda do que temos procurado fazer. Então, pensando na transformação do Brasil, gostaria de dizer aos irmãos que ela ocorrerá na medida em que formos sensíveis às suas necessidades. Volte comigo ao texto no verso 2. O verso 2 nos diz que Anani, um dos meus irmãos, irmão de Neemias, veio de Judá com mais alguns homens. Perguntei-lhes pelos judeus que voltaram, os que sobreviveram ao cativeiro, a respeito de Jerusalém. Meus irmãos, basicamente a pergunta de Neemias está relacionada a duas questões: o povo remanescente, os sobreviventes e a cidade. Nós sabemos que Jerusalém havia sido tomada pelo Império Babilônico. O povo, na sua grande maioria, foi exilado na Babilônia e lá permaneceu exilado por cerca de 70 anos. E agora nós vamos encontrar esse copeiro do rei, procurando saber como se encontrava a cidade de Jerusalém, em que condições estavam os sobreviventes, aqueles que permaneceram em Jerusalém. É interessante nós percebermos que Neemias demonstrou interesse por aquela cidade. Ele se importou o suficiente para saber notícias sobre a cidade e para fazer outras coisas, como veremos mais adiante na nossa reflexão. George Bernard Shaw disse que o pior pecado que podemos cometer contra outros seres humanos não é odiá-los, mas sim ser indiferentes a eles. Não é odiá-los, mas sim ser indiferentes a eles. Essa é a essência daquilo que podemos chamar de desumanidade. A indiferença é a essência da desumanidade. E nós precisamos nos lembrar que Deus usa para transformar realidades, para transformar cenários. Deus usa quem se importa com as pessoas e com as suas necessidades. Deus usa quem se importa com aquilo que está no coração de Deus. Deus usa quem se importa com a glória de Deus, com a exaltação do nome do Senhor nosso Deus. Anani, irmão de Neemias, disse: olha, as coisas não estão bem lá não. Não estão nada bem. Verso 3 nos diz: os restantes, os sobreviventes ao exílio, que se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas. Depois de tantos anos, elas continuam em ruínas. Ao longo de todos esses anos, ninguém se levantou para reconstruí-las. As muralhas continuam em ruínas, os seus portões foram destruídos pelo fogo. Qual foi a atitude de Neemias quando ele ouviu essa notícia? Diz o verso 4: eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Não foi por alguns minutos. Não foi por alguns minutos. Não foi por algumas horas, mas foi por alguns dias. Neemias ouviu as notícias sobre Jerusalém e chorou. Hoje pela manhã nós ouvimos um missionário, pastor Pedro da Paixão, que saiu do estado do Rio de Janeiro e nos últimos anos tem dedicado a sua vida para ajudar as populações ribeirinhas ao longo do Rio Solimões. Eu estive lá com a minha esposa em 2017 e pude ver bem de perto aquela realidade. Bem de perto. O sofrimento dessas populações, sem assistência básica de saúde, sem assistência à educação e sem muitas outras assistências, especialmente assistência espiritual. Mais de 10 mil
10.000 populações ribeirinhas sem presença do Evangelho de Jesus. Quantas e quantas pessoas ali sofrendo. Crianças com 13 anos de idade sendo pais e mães. Crianças com 13 anos de idade vendendo seu próprio corpo em troca de alguns reais. Sem qualquer perspectiva de vida, sem qualquer esperança. O que dizer da miséria que assola as nossas grandes cidades, capitais do nosso país? Da população de rua, dos dependentes químicos. O que dizer de tantas regiões do Brasil que têm sido assoladas pelo suicídio, que tem ceifado tantas e tantas vidas? Eu fico me lembrando de um comercial, que eu não me lembro nem que propaganda de fato era aquela, mas era uma propaganda interessante, em que uma senhora estava na cozinha e ela começou a ouvir uma notícia muito triste na televisão. Tragédias atrás de tragédias, e ela começou a chorar. Mas logo depois a câmera focalizou que ela estava, na verdade, chorando porque estava cortando cebolas. E muitas vezes nós nos tornamos insensíveis a essa realidade que nos cerca, a miséria que nos cerca, a miséria que assola as nossas cidades, o nosso país, tão querido, tão amado, mas com um povo tão sofrido em tantas e tantas circunstâncias. A situação de Jerusalém mexeu com as emoções de Neemias. Quando vejo Neemias chorando por Jerusalém, lembro de Jesus. Jesus também chorou por Jerusalém. Lucas 19, verso 41, nos diz que quando Jesus se aproximou e viu a cidade, chorou por ela. E disse: se tu conhecesses ao menos neste dia o que poderia te trazer a paz, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Se ao menos hoje tu pudesses ver aquele que pode te dar a paz, mas hoje isso está encoberto aos teus olhos. Teus olhos estão vendados, impedidos de ver aquele que tem a paz, aquele que tem esperança, aquele que tem vida plena, abundante para todos. Jesus chorou também pela cidade de Jerusalém. Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Eu creio que estamos vivendo um tempo de multiplicar da iniquidade, que está provocando justamente esse esfriamento do amor, esfriamento nos relacionamentos, e cada vez parece que nos tornamos mais céticos, mais frios quanto às necessidades que estão ao nosso redor, que estão à nossa volta. Parece que estamos perdendo a nossa capacidade de chorar, inclusive chorar com os que choram. Isso faz com que percamos a nossa capacidade de ver a dor de quem está do nosso lado, de quem está junto a nós. Isso nos leva a perder a capacidade de sermos empáticos, que é simplesmente a capacidade de nos colocarmos no lugar de alguém e tentar entender qual a sua dor, qual a dimensão da sua dor, ainda que não estejamos sentindo. A palavra de Deus nos diz, nas bem-aventuranças, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mas eu creio que antes de chorar pelo nosso próximo e com o nosso próximo, precisamos chorar por nós mesmos. Precisamos chorar por nós mesmos. Quantas vezes nós vamos encontrar homens de Deus, as Escrituras, chorando por si mesmos, quando percebem não simplesmente a miséria ao seu redor, mas percebem a miséria interior, a miséria dentro dos seus corações. Isaías viveu essa realidade no ano em que morreu o rei Uzias. Ele foi ao templo, era um jovem, um ano de incertezas, de dificuldades para o povo que estava vendo um rei com um reinado
mais longevo da história de Israel morrer, mais de 50 anos de reinado. Agora esse homem morre e traz incerteza, insegurança, e ele entra no templo, aquele jovem entra no templo e vê o Senhor assentado no alto e sublime trono. Em outras palavras, Deus estava dizendo: Isaías, fique calmo. Uzias morreu, mas eu continuo sentado no meu trono. Eu continuo sentado no trono da história e continuo governando todas as coisas, continuo governando a história. Mas ele, quando teve uma visão de Deus, começou a lamentar por si mesmo e disse: ai de mim, ai do meu povo, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O apóstolo Paulo, quando se defrontou com essa miséria interior, ele disse aos Romanos, capítulo 7, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? De sorte que o bem que eu quero fazer não consigo fazer, o mal que eu não quero fazer é exatamente aquele que eu acabo fazendo. Quem me livrará do corpo desta morte? Precisamos, antes de tudo, chorar por nós mesmos, para contemplar a nossa realidade interior, porque somente contemplando a nossa realidade teremos condições de chorar com o nosso próximo e pelo nosso próximo. Somente desta forma teremos nossos olhos abertos para enxergar a nós mesmos, enxergar a nossa realidade interior, e teremos olhos suficientes para enxergar a realidade que está ao nosso redor e nos compadecer dela. Em Mateus capítulo 9, a palavra de Deus nos diz que Jesus, andando pelas cidades e aldeias, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, errantes como ovelhas que não têm pastor. Perdidas nos seus próprios caminhos, as multidões estavam naquela ocasião. E Jesus compadeceu-se delas. E o verbo, a palavra no grego indica mexer com as entranhas. Mexer com as entranhas. As entranhas de Jesus se mexeram ao ver o povo perdido, simplesmente sem esperança, como ovelhas perdidas pelos seus próprios caminhos. Aquilo que leva a pessoa a rir ou a chorar indica com frequência como é o seu caráter, disse Warren Wiersbe. Por vezes o choro é um sinal de fraqueza, mas no caso de Neemias foi um sinal de força. O livro de Neemias começa com uma grande miséria, mas termina com uma grande alegria. E ele diz que nossas lágrimas regam as sementes da providência que Deus plantou em nosso caminho. Sementes estas que sem lágrimas jamais poderiam crescer e produzir frutos. E essa expressão me lembra justamente do Salmo 126. Salmo 26, o salmista termina dizendo que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes, trazendo seus molhos. Quem sai chorando e semeando, voltará trazendo consigo os seus feixes. A transformação do Brasil acontecerá na medida em que estivermos dispostos a chorar. Chorar por nós mesmos, pela nossa própria realidade interior. Chorar pelo nosso povo, chorar pela realidade que nos cerca e que carece tanto da graça de Deus, da misericórdia do Senhor. Mas a transformação do Brasil o Brasil precisa, ocorrerá também na medida em que estivermos dispostos a dobrarmos os nossos joelhos e orarmos ao Senhor. Nós temos aqui um momento muito precioso quando Neemias resolve orar. Diante daquele cenário que o seu irmão Hanani pintou para ele, ele simplesmente sentou, chorou, orou e jejuou. Durante alguns dias. Neemias chorou e lamentou, mas ele não fez apenas isso.
ele orou a Deus. Ele não ficou simplesmente chorando, ele decidiu orar a Deus, decidiu clamar a Deus. Essa realidade que nos cerca não vai mudar se nós ficarmos apenas chorando. Essa realidade vai mudar se dobrarmos os nossos joelhos e buscarmos a Deus, como o coro cantou: se meu povo, que se chama pelo meu nome, reportando-nos a 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Quando oramos, revelamos dependência de Deus, revelamos que precisamos de Deus, que a nossa força, que a nossa capacidade não é suficiente e que nós dependemos de Deus para ver um cenário diferente. Nesta semana em que o Brasil celebra 201 anos de independência, nesta semana, mais do que nunca, o Brasil precisa declarar a sua total dependência de Deus. Vejamos o conteúdo da oração de Neemias. Você está com a sua Bíblia aí em Neemias 1? Diz o texto que ele começou a orar no verso 5, Neemias 1, verso 5. Temos muito que aprender com o conteúdo desta oração. Ele disse: ó Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, que cumpres a tua aliança e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos para ouvires a oração do teu servo, que faço diante de ti, dia e noite, pelos israelitas teus servos. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e a minha família pecamos. Temos agido de forma perversa contra ti e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem os estatutos e as leis que ordenaste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a teu servo Moisés: se fordes infiéis e vos espalharei, eu vos espalharei entre outros povos, mas se voltardes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos e os praticardes, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Eles são os teus servos e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Ó Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, cujo prazer está em temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje, concedendo-me a benevolência deste homem. Nessa época eu era copeiro do rei. O que é que nós aprendemos com esta oração? Aprendemos uma atitude de louvor. A oração começa com uma declaração de louvor, e ela se refere a Deus como Deus do céu. Quando dirigimos nossas orações ao Deus do céu, oramos ao grande Deus, grande e temível Deus, digno do nosso louvor, digno da nossa adoração. Este Deus a quem tememos, não no sentido de ter medo, mas esse Deus a quem reverenciamos. A quem reverenciamos, a quem respeitamos, porque estamos diante da maior autoridade que pode existir no mundo todo, que é o Senhor. Este Deus é digno de ser temido, digno de ser respeitado, Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Esse Deus também é o Deus que cumpre as promessas. Veja comigo o verso 5 nos diz: ó Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que cumpres a tua aliança. Deus é fiel em cumprir a sua aliança para conosco. Deus é fiel em cumprir as suas promessas para conosco. Este é o Deus a quem adoramos nesta noite. Mas a palavra de Deus continua dizendo que esta oração foi também uma oração de confissão.
Neemias dedicou a maior parte da sua oração à confissão dos pecados. A confissão dos pecados. É interessante perceber que Neemias usou o pronome nós. Ele não usou o pronome eu ou eles. Eles pecaram ou eu pequei. Ele disse nós pecamos. Assim, Neemias se identificou com os pecados de uma geração que ele sequer havia conhecido. E disse, a minha família pecou. Nós pecamos contra ti. Nós entristecemos o teu nome. Teria sido mais fácil olhar para trás e culpar os antepassados pela vergonha de Jerusalém. Mas Neemias fez uma introspecção e disse, nós pecamos. Agimos de modo extremamente corrupto, corrompido. Nós erramos. Neemias pediu a Deus que perdoasse o seu povo, que os ajuntasse em sua terra novamente e lhes restaurasse o seu favor e as suas bênçãos. Certamente, meus amados, a oração de confissão é a que menos fazemos e a mais difícil de ser feita. Porque ela implica reconhecimento dos nossos erros, reconhecimento das nossas faltas diante de Deus. A confissão é fruto de um quebrantamento do coração, que nos permite ver os nossos pecados, onde estamos errando, onde estamos falhando. A confissão é fruto do arrependimento. Arrependimento é mudança de atitude, mudança de pensamento, mudança de direção. Arrependimento é o sentimento que mais alegra o coração de Deus. A um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará, disse Davi. A um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. Se o arrependimento alegra o coração de Deus, a cegueira em relação aos nossos pecados certamente entristece o seu coração. A confissão abre a porta para o avivamento, a confissão abre a porta para o despertamento espiritual, a confissão abre a porta para a mudança, para a transformação que Deus quer fazer em nós e através de nós. A transformação que o Brasil precisa ocorrerá quando nós estivermos dispostos a adorar a Deus e a confessar os nossos pecados. Confessar nossas falhas diante de Deus e dizer, pecamos, falhamos diante de Ti. Perdoa os nossos pecados, tem misericórdia de nós, ó Deus. Mas certamente, amados, esta transformação do Brasil ocorrerá também quando nos colocarmos à disposição de Deus para aquilo que Ele certamente quer fazer em nós e através de nós. Em nós e através de nós. Abra sua Bíblia, por favor, em Neemias 2, verso 12. A história você pode ler depois com calma e você verá o momento em que ele se apresenta ao rei Artaxerxes e ali então ele se apresenta para ir a Jerusalém, se apresenta para governar aquela cidade, mas Neemias então chega a Jerusalém e diz o texto, Neemias 2, versos 11 e 12. Então cheguei a Jerusalém, depois de esperar 3 dias, me levantei à noite, junto com uns poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. Meus irmãos, Neemias disse, não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer por Jerusalém. A pergunta que não quer calar é a seguinte, o que Deus já colocou no seu coração fazer pelo bem do Brasil? O que Deus já colocou no seu coração fazer pelo bem do Brasil? Talvez você possa dizer,
Pastor, mas acho que Deus não colocou nada ainda no meu coração. Ok, mas se você orar, Ele vai colocar. Ele vai colocar algo no seu coração, para você fazer pelo bem do Brasil. A transformação do Brasil ocorrerá na medida em que cada um de nós estivermos empenhados em fazer a nossa parte pelo bem do Brasil. Pelo bem do Brasil. Nesse período em que estivemos convidando as autoridades, eu tive a oportunidade apenas, infelizmente não tive condições de agenda de visitar os outros comandantes, mas Deus me deu a oportunidade de juntamente com outros irmãos da nossa igreja, visitar um almirante do 3º distrito. E ele falou sobre a importância de todos os brasileiros cumprirem a sua parte no processo de transformação do Brasil. Nós precisamos, irmãos, unir forças. O Brasil precisa dos militares, das forças armadas, das forças auxiliares. O Brasil precisa dos professores, dos advogados, dos pedreiros, dos servidores públicos, dos cozinheiros. Precisa de todos. E certamente a mudança virá quando nós estivermos dispostos a fazer aquilo que Deus há de colocar. Deus há de colocar no nosso coração pelo bem do Brasil. Pelo bem do Brasil. Todos nós temos um papel a cumprir. Você tem um papel a cumprir. Neemias estava numa condição confortável. Ele era copeiro do rei. Qual era o seu trabalho? Simplesmente cumprir uma escala e servir o rei. Servir água, servir vinho, enfim, servir a bebida que o rei quisesse beber. Estava lá, deitado realmente em berço esplêndido. Estava lá numa condição extremamente confortável. Mas quando ele tomou conhecimento da miséria, da humilhação da cidade de Jerusalém, quando ele tomou conhecimento da situação em que os seus irmãos estavam lá, ele disse: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer aquilo que Deus colocou no meu coração. E Deus certamente quer que você faça aquilo que Ele já colocou do seu coração. A partir do lugar onde você está, a partir do lugar onde Deus plantou você, seja uma bênção para o Brasil, seja um instrumento de Deus para a transformação desta nação. Confessemos os nossos pecados a Deus, sejamos sensíveis a esta realidade que nos cerca e, ao mesmo tempo, coloquemo-nos à disposição para fazer aquilo que Deus colocar no nosso coração, pelo bem do nosso povo, pelo bem do nosso país. Vamos orar? Convido você a fechar os seus olhos para falarmos com Deus.